Falando em exemplo, vamos ter por agora mais um exemplo da nossa comunidade brasileira. Ela que também é minha amiga, e ela diz o seguinte: o tema da palestra: os efeitos da violência infantil dentro do espectro autista. Um tema de extrema importância. Ela que é fundadora do grupo SOS Mamães, convive diariamente com famílias que passam por diversos problemas e conhece de perto as dificuldades enfrentadas diariamente pelas famílias brasileiras no Japão. Podemos recebê-la? Vamos então, só podia ser Lilian Mishima. Muitas palmas. Boa tarde a todos. Meu nome é Lilian Mishima, eu sou fundadora do grupo SOS Mamães. Estou no Japão já há mais de 20 anos. Tenho 35 anos. Vim para cá com 12 para 13. Estudei aqui, me formei. Estudei em escola japonesa, né? Fiz o Chugaku, Koku, faculdade. Me formei em marketing comercial. Depois, mais adiante, estudei 2 anos de assistência social. Sou mãe de 5 por vocação. Eu sempre brinco que eu criei o SOS para que as mamães pudessem me ajudar, na verdade. Tenho 3 filhas adolescentes e 2 meninos, um de 7 anos e outro de 5. Gostaria de agradecer pela oportunidade, né, aos palestrantes. Prestei muita atenção em todas as palestras, em tudo que foi falado aqui. E vou falar um pouquinho do meu trabalho com as mães aqui no Japão e muitas delas com filhos autistas. O SOS ele existe já há 7 anos, né? Acho que o que a maioria conhece aqui é o grupo virtual no Facebook. Já faz mais ou menos uns 3 anos que o SOS ele saiu desse mundo virtual, ele se tornou uma NPO e hoje a gente trabalha nos bastidores. Então a gente conta com uma equipe de 60 mamães por todo o Japão, né? E a gente recebe muito pedidos de ajuda. O SOS ele gera um tópico, né? Um pedido que vocês, muitas aqui acho que participam, escrevem lá 1 a cada 3 minutos. Hoje a gente tem algumas ferramentas que facilitam, alguns filtros, tudo, mas tem muitos pedidos de ajudas que a gente não reporta para o grupo. Isso fica com as moderadoras, né? E quais são esses tipos de problemas? Muitas vezes violência doméstica, maus tratos, abuso infantil. E qual que é o papel da NPO nesse caso? A gente faz toda a orientação, né? A gente explica todo o protocolo a ser seguido. E uma vez que a gente não consegue alcançar, a gente tem a responsabilidade da gente mesmo estar denunciando muitos casos de maus tratos ao Conselho Tutelar. Quando a gente fala de Conselho Tutelar, assistência social, as pessoas elas se assustam, né? Principalmente assim, quem tem mãe de crianças autistas, porque às vezes a criança ela tem uma crise e às vezes acontece de você mudou para um apartamento novo, uma casa nova, e a criança pode ter uma crise, pode começar a gritar, pode começar a chorar e os pais ficarem preocupados com alguma denúncia, né? Tem os casos também que às vezes os pais eles não têm ainda conhecimento do diagnóstico, né? Lida com a crise do filho, mas não sabe o que está acontecendo. Então, eu vou explicar como que funciona o trabalho do Conselho Tutelar, porque é o que mais gera dúvidas. E às vezes ele acaba ajudando até mesmo na questão do diagnóstico, né? Então, quando vocês, assim, às vezes escutam uma criança chorando muito, né, se debatendo, ou os pais também começam a gritar, isso são os pedidos assim, de socorro que a gente mais recebe no SOS. Olha, o meu vizinho, o filho dele está chorando muito, vocês podem ajudar? Isso a gente não reporta para o grupo, isso fica com a gente. Então a gente vai auxiliar esses pais, né? Então, olha só, o que pode estar acontecendo? Ele pode estar tendo uma crise. Então, o que a gente faz? A gente mesmo entra em contato com a assistência social, né,
e aconselha, orienta essa mãe a procurar o Hocken Center, né, levar para as consultas. Isso é o primeiro passo. Muito nesses casos, a gente identifica casos do quê? Os pais, eles são omissos nos diagnósticos. Então, aqui no Japão, tem os Kenshin, as consultas, né, que começam desde pequenininho. Então, tem de 6 meses, 1 ano e meio, até os 3 anos. E, geralmente, nessas consultas, ou o médico, né, a equipe, eles detectam algo estranho, né? E pede que os pais, então é feita uma carta de recomendação e pede que os pais eles vão verificar, leve num especialista. É muito difícil de aceitar, né? Então assim, os pais eles ficam muito resistíveis, acabam não procurando, ou outros acabam ficando muito preocupados e vai atrás da ajuda. Alguns aceitam, né, da continuidade, outros não. Isso também é uma forma de maus tratos. A gente sabe que é inconsciente, né? Não é de propósito, mas o que acontece? Quando você fica resistindo, você não procura ajuda, você está impedindo o seu filho, né, dele poder ter todo aquele suporte, dele desenvolver, dele ter ajuda. Isso, pela assistência social, conselho tutelar, também é visto como maus tratos. Então, as pessoas que estão ao redor, a gente sempre fala, a gente também tem um dever social, né? Então, tem toda uma forma de falar, né, de abordar mais a questão da empatia. Se vocês que têm mais experiência e vê ao redor de vocês, às vezes, né, uma mãe com dificuldade, ou que ela está sendo omissa, quando a gente fala procura assistência social, eu sempre brinco que aqui no Japão, devido a alguns casos, as pessoas acham que assistência social e conselho tutelar é o homem do saco. E não é, né? E por essa razão, por essa imagem, acaba dificultando muito o trabalho da gente. Porque a assistência social, eles têm todo o suporte para estar indo na casa, né, para estar orientando. Às vezes a mãe também precisa de suporte. Eu escutei aqui alguns casos e isso também é um exemplo de maus tratos. Se, a partir do momento que eu sei que o meu filho, né, ele tem uma dificuldade, ele tem algumas crises e mesmo que seja inconscientemente, eu provoco essas crises, isso também é maus tratos. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Tem crianças autistas que elas têm muito problema com barulho, né? E aí os pais não respeitam, eles deixam uma televisão alta, eles insistem em levar em lugares que a criança vai ficar totalmente incomodada, né? A mãe grita, né? Acaba causando uma violência psicológica, mental na criança. Isso, perante o Conselho Tutelar Assistência Social, também é maus tratos. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito tato, muito cuidado para não estar prejudicando. Obviamente, na questão de bater, né? Quando as crianças em geral, isso também, mas na questão de crianças com autismo, cada criança ela tem um diagnóstico. Então, cada criança tem uma dificuldade. Quando eu não respeito, né, eu submeto a criança a esses tipos de violência, isso também pode gerar uma denúncia no Conselho Tutelar, certo? Então, e uma outra coisa também, eu vou tentar ser breve, porque eu tinha vários casos aqui para estar passando para vocês, mas por uma questão de horário. Abuso infantil, isso é muito preocupante, tá? E sempre assim, a gente recebe também denúncias de abuso sexual infantil com crianças autistas. Já aconteceu vários casos. E qual que é a nossa dica? Foi falado aqui pela Edinalda a questão de figuras, né? Tudo que vocês puderem usar, mas o que eu vejo assim, que mais funciona com as crianças, tem que falar repetidas vezes, né, a questão das partes íntimas. Quanto mais cedo a criança com autismo ela ficar independente dos pais
para estar lavando, tocando nas partes íntimas, vai ser um vídeo de proteção para ela, porque ela tem que entender que só ela pode mexer, né? Então, quando alguém, uma outra pessoa for querer tocar, ela não vai permitir, ela vai saber que não pode. Então, essa parte para a gente proteger, porque a gente não sabe, muitas vezes ela não vai saber nem expressar o que aconteceu. Que foi o que aconteceu com um caso, né, de uma menina de 14 anos. Ela foi abusada pelo marido da avó, mas ela não soube identificar, né? Porque até mesmo a criança que não é portadora do autismo, é muito difícil ela identificar o que é um carinho, o que é um abuso. Muitas vezes isso acontece. Então, as crianças com autismo se torna mais difícil ainda. E a questão dela não saber identificar, ela também não vai saber expressar o que está acontecendo com ela. No caso dessa menina, quem descobriu, quem viu foi a irmã, né? Aí veio a denúncia e tem todo aquele processo. Então, assim, as crianças com autismo, então os pais que tenham todo esse cuidado, eu imagino o quanto deve ser difícil, né, para você conseguir com que a criança ela responda a aquele movimento ou aquela palavra, mas que vocês não se cansem, que vocês sejam persistentes, porque acontece com qualquer criança. Abuso infantil, ele não tem lugar, ele não tem momento, né? A gente nunca sabe de onde ele pode vir. Muitas vezes acontece por pessoas, a partir de pessoas muito próximas. Então, eu vou repetir, fica esse alerta, porque é uma preocupação muito grande pra gente. Usem figuras, vídeos, tem muito material, mas comece cedo, né? A criança autista, nessa questão, principalmente assim, vai tomar banho, né? Na hora de lavar as partes íntimas, vai no banheiro, verifica sempre, vai na escolinha, vai numa instituição, verifica sempre as roupas íntimas, né? Se não tem marca, se não tem nada, verifica o corpo da criança, mas ensina ele a ser independente, ensinando que só ele pode mexer, né? Que eles fiquem independentes até mesmo de vocês. Eu imagino que não deve ser fácil, né? Deve ser difícil, mas tem que ser persistente, porque é preciso. É algo realmente muito preocupante. Então, fica aqui o meu apelo. Tinha outra coisa também que eu escutei durante a palestra, eu gostaria muito de falar para os pais, né? A sociedade, ela cobra muito da gente, principalmente de vocês. Quando a gente fala da dificuldade de educar, da dificuldade de manter, então o autista, ele já tem as dificuldades dele, né? Então imagina os pais terem que lidar com o julgamento da sociedade. Então, se vocês puderem não guardar com vocês que não é o porquê o meu filho ele não consegue ficar quieto ali, que ele é mal educado, né? Eu não, assim, a gente vê muito essa questão do julgamento. A sociedade, ela tem que aprender, né? Ela tem que entender que os autistas, eles existem, gente, eles estão aqui entre a gente. Então, a gente tem que ter mais empatia. Então, as mães, assim, que elas não cobrem isso das outras. Entenda, que vocês sejam livres para falar. A gente escuta muita história triste, sabe? De mães que tem um filho com autismo, outro não, e a outra mãe chegou e falou: olha, a sua filha vai na festa do meu filho, mas o outro não vai poder ir porque ele fica assim, assado. Ele vai chegar lá e vai brigar com as outras crianças, tudo. E aí, muitas vezes as mães, elas se sentem culpadas pelo comportamento do filho, mas a culpa não é de vocês, né? A gente que tem que ter mais empatia, entender o que está acontecendo, e a tentativa é válida. Se não for possível, né, retira, não submete a criança àquela situação, mas aos pouquinhos a gente tem que ir filtrando e aprender a conviver em sociedade, né? Então tem que a parte de cá também, ela tem que ser muito mais compreensiva, na verdade, né? Então gostaria que todos vocês não se sentissem
com esse sentimento de culpa e esse peso de achar que, se por acaso algo acontecer, ele não se comportar devidamente como um mando padrão da sociedade, vocês vão ter esse julgamento de que seu filho é mal educado ou algo assim, tá bom? No mais é isso, é esse apelo para que vocês tenham muito cuidado, não tenham medo de recorrer à assistência social. Aqui no Japão tem muitos projetos, como eu falei, conselho tutelar não é o homem do saco. Às vezes a mãe, a família, é uma carga muito difícil, ela fica muito estressada, ela começa a ter até um certo desequilíbrio. A assistência social também tem suporte para os pais, então vocês não precisam aguentar tudo isso sozinhos, tá bom? Então é isso, eu falei que ia ser breve, falei um pouquinho mais. Então tá, muito obrigada, agradeço pela oportunidade. O grupo tá lá, quem tem meu contato também, a gente pede que sempre entre em contato pela fanpage do SOS, e uma vez que a mensagem cai ali, ela é direcionada, né? Porque, como eu falei, a gente tem uma equipe de 60 mães pelo Japão todo, e cada uma, essas 60, ela recebe um tipo de treinamento que a gente faz esse direcionamento do problema, tá bom? É isso, obrigada. Valeu, muito mais palmas, Lilian Mishima.